Boa noite a todos. Tudo bom? Acabamos a cantaria que já entrou no ar ali, que ele me avisou. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma aula do nosso curso do livro Paulo Estevão. Estão com saudades? Esse pessoal da sala está com saudades, os internautas estão com saudades. Aí uma semana que a gente não teve aula, né? Mas estamos aqui firmes e fortes, eu e o Rogério. Já estamos no final do nosso curso, acabando aí hoje mais 4 aulas. Tá? Então, é sempre uma alegria estar aqui juntos, né? Os corações com sempre gratos. E óbvio que já estamos morrendo de saudade. O coração já está morrendo de saudade, né, Rogério? A gente já está saudoso, mas vamos em frente, né? A cada ano é uma novidade. Então, né, a gente tem sempre que passar em frente. A gente fica com saudade, o aluno fica com saudade do curso, da gente, a gente também fica. Mas ano que vem temos novas oportunidades e novos cursos. Tá? Então, são todos muito bem-vindos. Quem está chegando aí na internet pela primeira vez, nosso curso está todo registrado, todo gravado no nosso canal do YouTube, desde a primeira aula, e pode ser acompanhado por cada um de vocês aí. Então, como sempre, nós vamos começar a nossa aula fazendo o Evangelho. E depois prece, e aí sim a gente começa nosso estudo. O Evangelho de hoje nos diz o seguinte, é do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, maior capítulo do Evangelho. 26 itens, estou certo, Rogério? Como que o senhor Rogério não sabe os números? Ele é o rei do número, eu acho que são 26. Até olha aí depois, confere, mas acho que são 26, sim. E a gente vai falar um pouquinho do item 12, que se chama motivo de resignação. Então, vamos ler, que vocês vão... Quem está acompanhando o curso, quem leu o nosso capítulo, vai entender logo o motivo de nós estarmos ter escolhido esse trechinho. 31, é? E eu achava que era 26, não sei por quê. Já estão... Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a recompensa que espera os que sofrem e a resignação que os faz compreender o porquê do sofrimento com o início da cura. Estas palavras podem ser também entendidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que vossas dores aqui na terra são os pagamentos das dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente na terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis estar felizes por Deus reduzir vossa dívida, permitindo pagá-la no presente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. Então, bem-aventurados os aflitos, feliz daquele que sofre, sempre é um conceito para quem não está estudando, né, a doutrina espírita entender. Mas nós já estamos estudando há algum tempo e já entendemos, né, os motivos que, na realidade, é da plantação e colheita que nós mesmos fizemos. Aqui o nosso trecho diz que de vidas passadas, muitas vezes, porque a gente se considera vítima ou inocente nessa vida. Mas muitas vezes também já são, né, da plantação dessa nossa própria vida. Então, a gente começa a pesquisar também, porque o passado a gente tá nublado para a gente, né? Foi posto um véu, mas no presente está aqui. Então, que a gente consiga já, talvez, fazer uma análise e entender alguns motivos que podem ter nos levado a estar passando por determinadas situações. No caso do nosso protagonista, ele está passando por situações que nesse capítulo, principalmente, ele está toda hora comentando que ele deu causa e ele está passando ali naquele momento, passando feliz, ele está passando bem, porque ele está vendo que ele está conseguindo, né, resgatar e, ao mesmo tempo, cumprir essa missão belíssima que ele teve aqui nessa encarnação. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece, agradecendo sempre a presença dos amigos espirituais aqui, aqueles benfeitores responsáveis pelo trabalho, agradecendo a presença da irmã, que sempre está aqui conosco, minha Maria Angélica, e que possamos ter nossas percepções aclaradas, os corações receptivos, pensamentos atentos ao que nós vamos conversar aqui hoje, com certeza também inspirados por esses amigos queridos, entendendo mais um pouquinho desse livro e, mais do que tudo, caminhando cada vez mais no nosso processo, no nosso projeto de evangelização dos nossos corações, como nós falamos aqui todo tempo. Então, muito felizes, os corações muito gratos, que juntos aqui
possamos iniciar a nossa aula de hoje. Graças a Deus. Então, hoje nós mudamos de capítulo já, né? E nós... A aula passada a gente já... Ih, gente, ficou invertido aqui, mas não tem problema não, eu volto. Eu esqueci de duplicar. O que a gente vai ter aula hoje de que capítulo? Só para saber se vocês estão atentos, não estão. O martírio em Jerusalém, parte 1. A aula passada foi sobre o quê? As epístolas, segunda parte, né? Capítulo 7, é a última parte. E o que aconteceu lá, Rogério? O Rogério vai lembrar para a gente o que aconteceu, porque foi ele que trouxe o capítulo para nós. Será que eu lembro, né? Semana passada não teve aula, a gente já esqueceu. Dá o passador aí. Então, a gente fez um resumozinho aqui do que aconteceu. Em Éfeso, vários companheiros de Paulo são presos. Lembra que teve aquela questão da deusa Diana, lá do templo e tudo? E aí tentaram prender, prenderam vários, e ele mesmo não foi preso. E aí ele acaba decidindo sair de Éfeso, depois que todos já tinham sido liberados. Aquela situação toda dolorosa já tinha sido resolvida, incluindo Áquila e Prisca, tiveram a tenda destruída, o tear destruído. E ele parte para Filipos, ficou letra minúscula aqui, Cris, a gente tem que corrigir. Ele parte para Filipos e lá ele encontra Lucas. A gente brincou que ele sempre que precisa, Lucas aparece, né? Cai do céu, literalmente, esse que depois veio a se tornar também evangelista. Com o Lucas e Silas, Paulo, ele vai para Corinto e lá ele faz um planejamento de um novo projeto, que era o Projeto Roma, que é pregar na capital do Império, levar o evangelho para lá. Já tinham alguns inícios de trabalho lá, tanto que Áquila e Prisca já tinham estado em Roma, mas ele tinha esse projeto de ir pessoalmente para Roma e começar a fazer vários planejamentos para executar esse plano. Só que chega uma carta de Tiago, relatando as perseguições violentas que estavam acontecendo lá em Jerusalém, e da necessidade do Paulo ir para a cidade, ir para a cidade santa, lá para Jerusalém. E Paulo recebe com certo espanto, lembram? Porque ele estava muito animado com a ideia de ir para Roma. Então ele até se questiona com que direito que o Tiago faz esse pedido para ele. E aí, tanto o evangelho que o Paulo abre ao acaso, como um sonho que ele tem com Abigail, ficou em letra minúscula também, no mesmo dia... orientam. É um copiar e colar, um manda no WhatsApp, o outro copia e cola, não tem nem tempo de fazer as coisas. E aí, mas só para a gente corrigir, para deixar no arquivo. Então, tanto o evangelho que é aberto ao acaso, quanto o sonho que ele tem com Abigail, orientam que ele tinha que atender o pedido de Tiago. Então, ele tem essas duas inspirações naquela noite, quando ele tem dúvida se ele devia ou não devia ir. E ele vai para Jerusalém, mas ele no caminho passa por várias cidades, né? E o tom dele em cada uma dessas cidades é de despedida, porque ele tinha uma intuição que seria a última vez que ele estaria passando por aquelas cidades em corpo material. E aí o tom dele com as pessoas, até com Maria de Nazaré, é de despedida, porque ele tem uma intuição de que ele vai se despedir desse mundo aqui, lá em Jerusalém. Ele pensa isso. E o que a gente aprendeu na segunda parte aí do capítulo das epístolas? A gente já sabe o que a gente quer, né? Sair daqui. Alguém acha que está com o coração um pouco mais evangelizado em relação ao que começou o curso? A Cris está dizendo aqui que está, graças a Deus. Tem mais algumas cabecinhas balançando. Porque essa é a ideia, né? Porque é da lei de Deus que todo mundo evolua. Então, graças a Deus que nós estamos melhores. Porque a gente pode realmente, né, usar os exemplos de Paulo aí, principalmente a gente está acompanhando ele nessa saga de 20 anos, mais ou menos, 20 e pouquinhos anos até aqui. A exemplo dele, a gente também procurar evoluir, caminhar, e por isso a gente usa o estudo para nos inspirar e nos transformar, e com isso o nosso coração ficar um pouquinho mais evangelizado que quando a gente chegou, e continuar esse processo nosso diário aí de reforma. Mas nós vimos, aprendemos isso aqui, olha, que foi a ideia dele de registrar as informações relatadas por Maria como fonte para ser mais um evangelho. Então, esse desejo dele, que movia muito
mas que esse projeto até aqui não conseguiu dar muito certo, e ele vai delegar para um companheiro, a gente vai olhar nos capítulos seguintes, buscar nos evangelhos orientação em caso de dúvidas. Nós já destacamos isso aqui em outras aulas. Então, o livro Paulo e Estevão é recheado de exemplos de cenários de dúvida, de aflições, em que se abre as escrituras, no caso lá do próprio Gesiel, ou o evangelho, as anotações de Levi, no caso de Paulo, trazendo orientação do alto. A gente deve fazer isso, a gente pode fazer isso, está no nosso alcance fazer isso, e ajuda demais a gente, né? E o evangelho foi esse aqui, olha, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Vocês lembram que foi essa foi a abertura? Qual era o adversário aqui do Paulo? Tiago, né? Ele se colocava, ele interpretou nesse sentido como um adversário. Eles não eram afins realmente. E aí o evangelho, Jesus, através da Boa Nova, dizendo para ele isso. E aqui são palavras do próprio, de Abigail. Ela fala assim, ó, nem sempre as coisas acontecem, foi outro aprendizado nosso, para todo mundo aqui, não foi só para Paulo não. Nem sempre as coisas acontecem como queremos, mas de acordo com os desígnios do Altíssimo. Ela estava falando de quê aqui? O que ele queria? Queria ir para Roma. Então, ela até diz que ele vai para lá, mas não do jeito que ele queria, não como ele pensava que ele iria. E aí, do ponto de vista geral, para todos os nossos projetos, nossos sonhos, nossas intenções, fica a orientação do alto aqui. Nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, mas de acordo com os desígnios do alto. E ter convicção, a gente precisa ter convicção daquilo que nos compete fazer. Então, a gente precisa saber qual é o nosso papel, a nossa missão, quais são as leis de Deus, né? Falei agora com a crise aqui da lei de evolução, que é a lei de progresso. Não esperar flores e dias felizes, foram a frase de Paulo. A vida humana é de trabalho incessante. Então, quando a gente sabe o que tem que fazer, vamos seguir em frente e fazer. Nem sempre vão ter dias felizes, nem sempre vão ter flores, mas sim trabalho incessante. E para terminar, foi uma outra frase do Paulo, que os seguidores do Cristo devem estar prontos para tudo. Olha, que chamada para a gente. Dispostos a dar o testemunho. E hoje vai ser um dia que a gente vai ver esse testemunho, né, Cris? Conta para a gente aí como é que vai ser essa história. Então, começando hoje o capítulo 8, chamado Martírio de Jerusalém. O que então aconteceu lá quando Paulo foi para Jerusalém, né? Foi assim que a gente terminou, e ele vai se hospedar na casa de quem? Eu não sei falar isso, eu até perguntar ao Rogério. Manasson, uma que não tem... Deve ser Manasson, né? Apesar de não ter o A. E aí, na realidade, ele preparando-se para o pior, né? Ele já estava preparado, ele já estava se preparando para o pior, mas ele tem consciência do trabalho dele. Então, enquanto ele está ali esperando, ele está fazendo o quê? Traçando planos, para deixar para aqueles mais próximos. O que foi? Oi? Falando, Du? Mas ele está mesmo, gente. Agora acabou com o Paulo. Vocês vão ver as imagens. Agora, daqui para frente, não é mais o Paulo Saulo, né? Agora é o Paulo já abatido, a gente vai ver. E aí... essa é a descrição do Emmanuel, né? Está totalmente descrito pelo Emmanuel. Cada vez... Vocês observaram isso? Que cada vez mais ele vai definhando fisicamente. Né? Até acho que... tá mesmo. Até na aula passada falou que ele estava muito, eu acho que era ele, muito ruim fisicamente, mas o semblante continuava com muita, né, serenidade. Isso. Então, interessante. E aí, à noite, Tiago, o melhor amigo dele, até então não era, né? O seu, entre aspas, naquele momento de desafeto, vai visitá-lo, né? Porque ele queria falar com ele. E aí, como é que estava Tiago? Fisicamente, como estava Tiago? Olha lá o Tiago, gente. Olha o que aconteceu com o Tiago, gente. É ele mesmo, tá? Eu não inventei, não. No desenho do projeto, é ele mesmo. Tiago estava muito mais humilde na atitude, mas fisicamente ele também estava... Afinal de contas, os anos passam para todo mundo, né? Envelhecido, cabelos grisalhos, rosto rugoso e macilento.
Tá? Então, ele estava já idoso, gente, né? Não tinha botox, não tinha nada naquela época. E ele estava exausto. Parecia exausto, parecia doente, né? E olha lá, inteiramente, Paulo já observa que ele estava inteiramente modificado pelos reveses e pela tribulação da vida. E Paulo já começou a analisar, né? Ficou olhando aquilo, como Paulo reagiu a essa posição. Esse novo, entre aspas, Tiago. Qual foi a receptividade, qual foi a recepção que Paulo teve quando se defrontou lá, quando estava frente a frente com Tiago? Ele continuou com aquele meio, né, que ele realmente, o que ele experimentou? Ele fala que ele experimentou extrema simpatia por ele, né? E aí eles vão, começam a conversar. Inicialmente, Paulo narra, né, sobre as viagens e sobre os feitos evangélicos. E depois, o que acontece? Tiago quer conversar sobre outras coisas mais delicadas, entre aspas, que deveriam até ser sigilosas. Aí Tiago chama Paulo e pede o que para ele? Um lugar, será que não se teria um lugar mais reservado para eles conversarem sobre alguns assuntos? Então, de forma reservada, eles começam a conversar sobre os acontecimentos em Jerusalém. Aí Paulo vai ficar muito cabisbaixo, muito triste com o que ele vem sabendo do que está acontecendo em Jerusalém. Por quê? Tudo que o Tiago começa a relatar está acontecendo porque foi originado por quem? Por Saulo, na época, que era doutor da lei, né? Então, tem até 2 nomes, obviamente eu não decorei. Resolveram tirar, desarquivar. 2 pessoas também não vem ao caso. Desarquivaram, né, aqueles projetos de perseguição iniciados por Paulo, porque acabou que ficou meio adormecido e eles até no texto do livro, não é porque ele agora ficou insano, né, isso aí que eles estão falando, que a gente vai deixar esquecer aqueles processos que ele mesmo iniciou. Aí eles reavivam esses processos. E aí, quando acontece isso foi abatendo Paulo. Quando aquele perseguido por Paulo no processo morria, falecia, o que acontecia, gente? Não? Isso, os seus descendentes eram torturados, humilhados e desonrados. Oi? Naquele momento. Isso. Nesse momento, o que está acontecendo agora lá em Jerusalém, que Tiago está narrando para ele. E Paulo, ele foi responsabilizado por sortilégios, por feitiçaria, e estava comprometendo cada vez mais a causa do judaísmo. Tudo isso está lá efervescendo em Jerusalém, e o Tiago está contando para ele, a tua situação realmente não está boa aqui. É isso que o Tiago está vindo falando para ele aqui, né? E aí o Sinédrio, baseado nisso tudo, decreta a prisão de Paulo. Tá? Que não estava lá, mas decretou a prisão de Paulo. Tiago tenta atenuar os rigores e ele fala o tempo todo aqui no texto que muitos ele consegue retirar, contrabalançar, e ele negocia essa questão de muito rigorosas para mais simples. E ele já sabe qual é a proposta que vai ser feita ao Paulo, porque ele já adianta ao Paulo sobre isso. Ok? Então, essa é a situação. Né, ele chama o Paulo para explicar o que está acontecendo e já preparar Paulo sobre o que vai acontecer. E eles realmente se abraçam, eles acabam com aquele tipo de diferença que existia entre ambos. Porque ambos sempre foram o quê? Cristãos, né? Defensores. Eles são defensores de Jesus, mas hoje, dessa vez, nesse capítulo, Tiago vai se explicar o porquê de tudo aquilo. Foi bem legal, é bem legal essa parte, nós vamos falar aqui, né? Dele ter conseguido perceber alguma coisa na atitude dele para que ele conseguisse ajudar mais ainda o cristianismo. Por isso que ele tinha determinadas atitudes. Não é isso? E aí, afinal de contas, qual seria... O que o Sinédrio estava, na realidade, armando, querendo que Paulo cumprisse para que ele pudesse ficar em liberdade, né? E seguir... Está faltando um branco aqui. Suas convicções mais íntimas. Existia realmente essa proposta do Sinédrio, que disse que, lá, quando o Tiago negociou, se ele cumprisse, ele poderia estar livre para continuar com a sua pregação. Não é isso? E aí,
Qual era isso? Pagar... Vamos lá, o que foi? Não. Pagar as despesas, olha lá, de 4 homens pobres que fizeram o voto do Nazireu. Eu vou confessar que eu nunca tinha ouvido falar isso, Rogério. Só nesse livro. Eu não tinha ouvido falar e, na realidade, o que é isso? O que é esse voto? É um voto para que... Oi? Mais ou menos. Na realidade, é que ele não pode, a pessoa não vai poder beber bebida alcoólica, comer certos alimentos, não pode tocar em cadáveres, né? E após esse voto, tinha que dar 3 oferendas, tá certo? Ao templo, no templo de Jerusalém. E o objetivo disso era, na realidade, então, a pessoa ia lá para se purificar. Então, na realidade, ela estava pagando a purificação e, na realidade, ela como se ela tivesse... A Cristina está olhando e rindo aqui. Né? Já estar com aquela conexão maior com o Senhor. Tá certo? Quer falar alguma coisa sobre isso? É basicamente isso. Tem uma série de observações, quem era considerado nazireu, quem não era, mas a gente não tem como entrar nesse detalhe, depois vocês até pesquisam, porque tem alguns relatos aqui na internet. Fala, querida. Ô, Rogério, o microfone lá para ela. Peraí. Fala. A série. Tem uma série mexicana, que é Maria Magdalena, que é muito bonita, que fala da história ela dela. Ela parou de ser Jesus, exibida, porque outro dia eu estava procurando e não consegui achar. E ele fala sobre o voto de Nazireu. Na realidade, é como se esse voto designa que uma pessoa está servindo a Deus. É isso, né? Assim, era mais uma demonstração de ato exterior. Isso aí, do culto exterior da doutrina. Aqueles que, porventura, se sentissem culpados ou que publicamente sabiam, se alguém sabia da minha culpa, então eu fazia algo público para demonstrar que eu estou me redimindo. Então, tinham esses rituais que duravam alguns dias e envolvia aí... Inclusive, tinha corte de cabelo, isso, né? Um determinado não corte comer, que deixava não comprido. Beber, e aí, às vezes, raspar o cabelo. Isso. E a oferenda. Só que a oferenda custava dinheiro. E aqui são 4 homens pobres. Como é que 4 não, 5, porque o Paulo tem que fazer a dele também. Então. Mas o problema aqui também é econômico, né? Como é que vai ser isso? 4 homens pobres fazem o voto de Nazireu? Porque para fazer o voto tem que pagar alguma coisa. Isso aí. É aqui que o Paulo também entra. Isso. Vamos lá, a gente vai falar já. Então, comparecer com eles no templo durante 7 dias consecutivos, expostos, né? Então, a cada um dos dias que vai acontecendo, alguma coisa vai acabar acontecendo aqui para ele, ok? E qual é o objetivo disso? Por que será que eles impuseram esse tipo de pena ao... Pensa, vamos lá. Foi um grande plano, um grande momento para... Uma estratégia. Mas é uma estratégia para mostrar. Você viu que a gente falou aqui, o Rogério falou que é uma coisa pública. Eles queriam mostrar o quê? Para acalmar os ânimos. Não, eles queriam mostrar que o Paulo continuava sendo fiel, né? O povo veria, então, que Paulo continuava um bom judeu, leal, filho de Abraão. É meio que para dar uma satisfação, mais uma vez, é o exterior. Ao povo. Espera aí. Bota aí, fala. Por favor, só o que você falou. O povo veria que Paulo continuava um bom judeu e leal filho de Abraão. Só que não. Ele Essa é a minha dúvida. Por quê? Por que não? Não, ele era judeu. Ele era judeu. Ele se tornou cristão. Mas ele não deixa de seguir. Não, a minha dúvida é, ele não seguia mais as leis de seguia. Moisés. Claro que seguia. Não. Jesus, vamos lá, Cris. Jesus refugou as leis de Deus? Não, né? Ele veio preencher a lei. Agora existe a parte da lei. O quê? Não, em alguns aspectos, nos aspectos não é particular, exteriores da lei, mas a lei que Moisés trouxe, não a lei de Deus. Tá? Entendeu o que eu estou falando? Assim, ao fazer o Paulo participar de um ato exterior... É como se ele estivesse concordando. É como se tivesse, tá vendo? Ele continua... Isso. Como o cristianismo vinha ganhando força, o judaísmo vinha perdendo força. E não necessariamente precisavam ser antagônicos, né? Porque a maior parte dos cristãos eram judeus.
Só que a gente já viu aqui na semana passada, as sinagogas estavam mais vazias. Isso. E também, obviamente, tinha dinheiro envolvido, né, por causa do culto, a mercadoria ali no templo. E aí, na hora que para ele participar desse ato externo, é como se estivesse confirmando... Confirma a situação dele. Continua. Então, vocês estão falando do Cristo, falando, bom, não tem problema, mas vamos continuar aqui a nossa vida como ela era antes. Lembra que era isso que era pregado lá em Jerusalém? Ele está falando que é um projeto de marketing, mais ou menos isso. Como se fosse isso. O Tiago não ficou durante décadas ajudando a defender as práticas exteriores ali na própria Casa do Caminho. Isso. A gente vai falar sobre isso hoje. Exatamente. Eita, o cabo ficou... Pronto, voltou. Tá certo? E aí, qual foi a reação de Paulo a isso tudo, gente? O que vocês acham? Como Paulo reagiu? Hein? Ele ficou meio, olha lá, ele não entendeu, contrariado. O negócio aqui tá... Não, eu acho que é aqui, tá nervoso, eu não vou encostar nele, não. Ele ficou o quê? Contrariado e surpreso. E aí, o livro até diz, com um gesto característico dele, ele exclama... Não pensei que eles fossem mandar me matar. Eu achei que o Sinédrio iria exigir a minha morte. Deixa eu só ajeitar aqui, gente, que eu acho que é o... Não, aqui que está... É porque o cabo está vindo aqui dentro, à toa. Aí acabou que ele não está. Né? Eu achei que o Sinédrio exigia minha morte, mas eles me vêm com essa, ele até me fala, isso é uma coisa como se estivesse me tratando como criança. Ele diz isso, né? E esse ato não exige nobreza nenhuma. É um ato para quê? Vocês já falaram, né? Não é uma perseguição, mas é uma humilhação. Foi assim que Paulo reagiu a princípio. E Tiago fez o quê? Depois dessa reação de Paulo. O que é que Tiago fez? Peraí. Microfone, dona Roberta. Eu acho que ele meio que acolheu e tentou fazer ver o outro lado, que seria importante o Paulo aceitar pelo bem da igreja e do cristianismo. Exatamente. E aí ele vai, Tiago o acolhe de forma carinhosa e compreensiva e se abre com Paulo. Aí agora é que ele vai dizer para Paulo tudo aquilo que ele vem passando e o porquê dele estar tendo aquele tipo de atitude já há muitos anos, não é isso? E qual o ponto de vista do Tiago? O que ele falou para Paulo aqui? Ele sempre foi mediador entre o cristianismo e o judaísmo para evitar que o não acabasse. Senta do lado da Roberta aí hoje, porque hoje ela está querendo falar. Ela normalmente fala baixinho, mas hoje ela está querendo falar, Rogério. É porque semana passada teve folga. Aí ela ficou descansando. Eu acho que ele explicou que ele sempre entendeu que o papel dele era fazer a mediação entre o cristianismo nascente e o judaísmo para que o cristianismo não acabasse, isso, né? Aí. Antes de nascer. E aí ele se reconhece que ele não era um fanático inconsciente e criminoso, e ele sempre compreendeu o seu papel. Aí ele disse assim, desde os primeiros tempos eu venho lutando por isso, na harmonização da Igreja de Jerusalém com os judeus. É exatamente isso que a Roberta trouxe, né? E eu fui obrigado a caminhar milhas com os fariseus para conseguir manter a Igreja do Cristo, né? Coisa que, a princípio... Na realidade, ele esteve com Jesus, né? Ele era realmente cristão, mas isso aí, no decorrer do livro, a gente começa a não entender, fica imaginando por que será que ele estava agindo daquela forma, né? Mas a gente começa a entender tudo o que vem acontecendo. Defendendo a circuncisão, ele estava, na realidade, defendendo a igreja, para que a igreja conseguisse se firmar. Fala, Cadu. Provavelmente, se ele não tivesse feito isso, tinha desandado bem mais atrás. Não sabemos, com certeza. Ele fez um meio de campo, o papel dele é de meio de campo, né? Ele foi político, ele soube fez conduzir para que a coisa ele não desandasse. Conseguiu fazer a condução em ambos os lados. Levou todo esse processo por mais tempo, né? Essa união aí, essa tentativa de não deixar que as coisas se desandassem. Isso aí. Ela quer falar, Lízia. Que Pedro, lá atrás, já tinha enxergado isso e já tinha feito um comentário nesse sentido, do papel de Tiago de tentar conciliar... Pedro já sabia disso, a gente já tinha conversado sobre isso, né? Lembra daquele momento que ele fica entre os dois? Entre o Tiago, tinha até aqui, a gente botou um slidezinho, ele no meio, um do lado, outro do outro. Reconhece a importância dessa postura. Logo, Pedro, que quantas vezes contemporizou
ao invés de botar para quebrar, né? Entendendo os dois lados. Várias vezes aconteceu isso aqui com Pedro. Até no último caso, na questão lá do concílio, lá que eles se reuniram em relação à circuncisão, que ele apoiou a circuncisão do, que agora já me confundi, do Timóteo, né? Era o Timóteo. Salvou a igreja, entendeu? Então era isso, ele conseguia. Ele diz assim, que Jesus, quando ele falou para eles, que ele aprendeu com Jesus, que Deus não deseja, olha só que bacana, a morte do pecador, porque é na extinção dos nossos caprichos de cada dia que encontramos a escada luminosa para ascender ao seu infinito amor. O que é isso aqui, gente? A extinção de nossos caprichos de cada dia. A gente está abrindo mão do nosso interesse pessoal, né, em nome de uma causa maior, e é isso que vai nos fazer também o quê? Ascender, né, na nossa evolução. E aí, a gente faz uma pergunta linda aqui. Como é que nós estamos procedendo com os nossos... Há quanto tempo que a gente não fazia perguntinha, né, Rogério? A gente tem feito perguntinha só verbal. Como que nós estamos procedendo com os nossos caprichos? Nós estamos alimentando-os ou nós estamos extinguindo-os? Hã? Quem falou? Olha lá. E aí depois a gente sabe que ele falou, né? Lá na página anterior, que é só a gente cuidando dos nossos caprichos, a gente se despindo deles, que a gente vai conseguir o quê? Ascender a escada, não é isso? Na nossa conexão com Deus. E Tiago ainda completa depois, tem muita coisa no diálogo deles, é muito interessante vocês lerem, não tem como a gente trazer, tem bastante coisa que ele fala, é importante saber morrer para que nossas ideias se transmitam e floresçam nos outros. É importante você saber quando que você vai, né, se doar mesmo que abra mão, né, como ele está sabendo morrer, entre aspas, para que aquilo continue caminhando e florescendo. Então, que a gente tem que pensar nos nossos caprichos. Será que não vale a pena, muitas das vezes, a gente calar e modificar a nossa atitude, né, para que a gente consiga, para um bem maior, para que a gente consiga caminhar? Ela quer falar. Antes de morrer, a gente tem que percorrer toda a trajetória do Paulo. Não vai. Não precisa, não tem, não. Cada um de nós somos... Nós somos o quê? Cada um de nós somos o quê? Imperfeitos ainda, em evolução e com uma trajetória... A sinagoga entrou em gritaria, você viu? Eu tô gritaria da sinagoga. Porque a gente tem pouca coisa para falar hoje, né, Rogério? A gente tem pouca coisa para falar hoje, então hoje vai ser bom. Não tem problema não que ele termina a minha aula. Não. Na realidade, cada um de nós é uma individualidade. Então, cada um de nós vai traçar a nossa escada e subir da maneira que a gente conseguir. Olha aqui, ó. Vocês não estão enxergando daí, não? Mas tem aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem um aqui, dois aqui, um aqui. Olha lá, gente. Outro aqui. Tem mais dois aqui. Tem um aqui, tem outro ali. Cada um vai subindo de um jeito. É que tá pequenininho, mas vocês estão aqui. Não tem como. A gente sobe a escada com os nossos próprios pés. Ninguém sobe por nós. Então, não tem como a gente se comparar a ninguém. Entendeu? Paulo fez a trajetória dele. Fala, Cadu. Nós estávamos confabulando aqui que o morrer, no nosso entendimento aqui nesse momento, seria morrer nas nossas vaidades, isso, nossos morrer o orgulho, o egoísmo, é isso mesmo. A cada ponto, de novo, como você falou, cada um a sua interesse tempo pessoal, e realidade, vai deixando um pouquinho dessas coisas de lado. E aí, assim, a gente vai... Eu acho que ele quer dizer com isso, que eu acho bem profundo, é essa parte. É saber se retirar, né? Retirar de dentro de si tudo aquilo que está... Isso, é isso que é morrer. É o homem velho que morre. Rogério, tinha um outro pedaçozinho que foi Jesus, né? Que aqui mesmo na aula te falou da necessidade que é preciso morrer para poder prosseguir, não foi? Foi uma fala de Jesus. Aí, né? Não é um homem físico, velha. Tá? Não é o físico. Não é a morte física, tá bom? Tá? É matar o homem velho.
E aí, Paulo conclui o quê disso tudo? Aí ele faz uma análise, é super bonita essa análise aqui, não tem como a gente trazer tudo. Ele percebe a bondade e a sabedoria da fala do Tiago, né? E ele pensa, depois de tudo, que como os galileus eram muito mais sábios que os rabinos mais cultos de Jerusalém, ele faz essa conclusão baseado naquilo que ele vem observando e que Tiago estava ali trazendo para ele. Entendeu? E, na realidade, esse comportamento é um pouco repetitivo de Pedro, né? Pedro já tinha feito tudo isso em um monte de situações. E aí Paulo, né, vem fazendo essa análise. E ele fala, por quê? Na realidade, eles sabem calar quando oportuno, olha lá, matando o seu, né, o seu interesse pessoal, aliando a experiência da vida, sabedoria, bondade e renúncia, como o mestre nos indicou, a afeição do divino mestre, ok? Então, ali ele compreende, né? Ele está cada vez mais, ele agora entendeu realmente quem é o Tiago e tudo aquilo que ele sempre lutou, né, para seguir em frente. Mas o Rogério deu uma antecipada nisso, a gente tinha um probleminha, um impedimento de ordem prática para ele cumprir essa pena. Qual era? O dinheiro, né? Faltava ali o dinheiro para pagar a sentença. 15 ovelhas, além dos comestíveis habituais. 15 ovelhas por quê? 3 por cada pessoa, ele teria que ir com 4 nazireus, mas ele, né? Então, por isso que daria essas 15 ovelhas, né? E Paulo fala, tá com problema, ele tem dinheiro? Não. Ele não tem dinheiro. Aí ele analisa, ele passa aqui um pedaço do livro, ele fica analisando, entendendo, fica com vergonha, mas aí ele pensa, eu nunca recorri, ele até fala a expressão, a bolsa alheia. Mas dessa vez não tem outro jeito. E ele expõe a Tiago sobre isso, e Tiago imediatamente fala o quê? Mas a gente entende a importância que isso tem para a igreja de Jerusalém, então a igreja de Jerusalém vai, né, pagar todas as despesas relativas a isso, relacionadas a isso. E aí, então tudo fica acordado, chega lá no dia seguinte, ele vai comparecer à reunião da igreja de Jerusalém. Paulo, vocês gostaram do Paulo aí, Tuti? Não. Ele ainda está bem, daqui a pouco vai ficar pior. Daqui a pouco vai ficar ensanguentado. Tem efeitos naturais de maquiagem. Foram efeitos de maquiagem no slide. Então, e aí o que acontece lá, né? Ele tá, gente, olha onde ele está. Na igreja de Jerusalém, né? E aí ele percebe um rigoroso cerimonial, todo baseado em quê? Nas influências farisaicas que estavam acontecendo, né? E os companheiros de Paulo ficam assim surpresos, porque estavam acostumados, né, à liberdade da pregação do evangelho tranquilamente, né? E com um gesto, eu não sei que gesto foi isso, né? Ele pede que eles não falem nada, que eles aceitem. Paulo faz um gesto para eles, né? Deve ter sido alguma coisa assim, não sei porque pensando, porque não está escrito, né? Tipo, né? Às vezes é um olhar, né? Quando a gente se entende muitas vezes pelo olhar. E ele é convidado a falar, e aí sim ele faz um relato, né, de todas as atividades com gentis. Na realidade, ele tem um relatório e ele lê, né? Aí o relato que ele faz, ele está lendo um relatório, é isso que está sendo dito no texto. E aí, os judeus presos às tradições, eles começam a formular conselhos, censuras, né? Em especial sobre a circuncisão, pegando toda os homens mesmo de Israel e trazendo tudo aquilo de novo, né? Sobre a lei para Paulo, repreendendo, censurando aquilo que ele está trazendo. Como reagiu Paulo? Paulo continuou sereno. Paulo ficou calado e sereno, aí os amigos dele se questionaram isso. Isso aqui é uma afirmação, mas os amigos estavam questionando. Seus companheiros ficaram admirados, e nós também? Ele nunca tinha se mostrado... Ele foi instruído, não, ele já estava evangelizado, né? Ele foi avisado, é diferente de instruído, e ele não ficou quieto só porque ele foi instruído. Na realidade, isso com certeza ajudou ele a segurar a surpresa. Como ele se surpreendeu com Tiago, ele provavelmente também se surpreenderia aqui, né? E aí ele já continuou, né, calmo, sereno, e ele já conseguiu calar, né? Mudança de atitude, vocês não acham? Hein? Mudou de atitude, Cris? Né? Ele já conseguiu se calar exatamente como Pedro fez algumas vezes. Que ele, naquela época lá, ele
né? Ele não compreendia por que Pedro estava aceitando aquelas imposições todas da circuncisão, não é isso? E aí, o templo já estava tomado por eles, né? Cainã, vogal do grupo. Vogal é o quê, gente? Eu botei ali destacado para que eu soubesse. É um membro, né, de um júri, é um membro de uma composição lá, né, do júri. Ele, de forma pedante, fala sobre os preceitos da raça, né? E faz a proposta de purificação com os nazireus. A gente nem trouxe de novo aqui, porque a gente já falou, que era a questão de ficar com 4 nazireus paupérrimos, ele até fala agora aqui, né? Durante 7 dias consecutivos, fazendo a oferenda e custeando a alimentação deles. Aí Paulo ouve, eu ia até tirar isso, mas eu achei tão interessante, com beatífica paciência. Né? Olha só, beatífica, se levanta e confessa que atenderá a intimação. Para surpresa de todos, ele, né, aceita, com calma e serenidade, não é isso? Aceita a proposta que o Tiago já tinha realmente adiantado a ele, mas ele aceita. Espera aí. Essa atitude dele aí também não é para evitar a morte dele prematura? Quer dizer, prematura. Mais ou menos. Ele não tinha medo de morrer, né? Ele já falou várias vezes. Não, ele não tinha medo, mas ele não tinha pressa, né? Não. Na realidade, ele ali... Qual era o objetivo do Paulo? O objetivo do Paulo qual era? Cada vez mais difundir o evangelho, tá certo? Ele não aceitou porque ele estava com medo de morrer. Ele aceitou porque era o melhor para a causa. Que ele ali continuasse trabalhando. Mas eu acho que nesse momento ainda não tinha uma ameaça de morte. Não tinha ameaçado ele. Né? Nesse momento não. Não, você ele tinha sido lá, condenado. Você vai fazer o voto. Isso. Tá bom, tudo bem, eu aceito. Então, não, justamente. Por isso que ele aceita tão rapidamente. Mas acho que aqui não tem o medo de morrer. Não, ele não tinha sido ameaçado de morte, não. Não. Aqui é o voto só. Vou lá, 7 dias, não sei o quê, dar a ovelha, fazer isso, tá. Tudo bem, eu vou. Ele aceitou. Tá certo? E aí, dali, ele foi para casa de volta do Manassém e ele falou, ele informou os amigos, né, o porquê dele ter agido daquela forma, porque ele não tinha podido falar ali, ele não deixou ninguém falar no templo. E ainda o seguinte, aí os amigos aceitaram, entenderam, mas pediram para ele, não, então a gente vai com você, esses 7 dias. E ele disse, não, eu não quero que ninguém vá comigo, tá? Mas depois o Trófimo conseguiu, já como ele ia embora logo regressaria para Antioquia, ele conseguiu convencer o Paulo de acompanhá-lo, ok? Então, o Paulo iria só com o Trófimo para poder ver lá, para poder pagar, né, fazer a purificação com os nazireus. E lá no templo, o que estava acontecendo? Já estava o maior bafafá, né? Então, Paulo, com os 4 nazireus, quando ele vai causar aquela enorme sensação, confusão nos círculos do farisaísmo. Então, tinha um monte de gente lá querendo ver, ele vai dar confusão, né? E acendem muitas discussões violentas, discussões rudes, e o Sinédrio o vê humilhado. Quando o Sinédrio o vê humilhado, fica satisfeito? Não, eles querem mais. Né? Então, eles começam a armar situações de toda forma para que tenham novas sentenças contra o Paulo. Né? E lá no terceiro dia, no segundo dia de purificação, que já está o bafafá todo, né? Está cheio de gente, o templo ficou super cheio, todos queriam ver o doutor que enlouquecera as portas de Damasco devido aos sortilégios do Galileus. Eu achei essa definição interessante dele, porque era a fama dele, que ele realmente... Ninguém entendia Paulo mesmo. Ele era aquele, né, o doutor da lei, e de repente se transformou completamente. E aí ele observa, fica um pouco assim, né, em torno de sua personalidade, aquela efervescência, e só pede a Jesus. Ele pede que não lhe falte, né, as energias suficientes para continuar no trabalho, na missão dele. No terceiro dia, não havia mais pretexto para uma condenação maior, eles não estavam conseguindo. Aí eles inventaram o quê? Quem leu? Espera aí. Ela leu mesmo, né? Eu li. O que eles disseram, Roberta? Que Trófimo não era judeu e era um absurdo. Como ele levava, né? Um grego, né? Na realidade, judeu. Uma pessoa de origem grega, né? Que era o Trófimo, que ele estava acompanhado desse homem, isso era um problema. Sendo que, aqui no texto, Emmanuel diz que ele tinha sido, né, criado, que ele conhecia todas as normas e se comportava
completamente como se fosse nas normas judaicas dentro do templo. E aí, mas ele não quis ponderar. O Sinédrio queria o quê? Condenar Paulo, tá? E este pede, então, ele percebendo isso, ó, Trófimo, agora eu vou vir sozinho. Não vem mais comigo, não. Né? Não vem mais comigo, não. E o ódio farisaico continuava a fermentar. E a gente destaca, foi até o Rogério que fez esse destaque comentando, né? Lembrando, quem falou também sobre o fermento dos fariseus? Lembra, tem uma passagem de Jesus que falou, cuidado com o fermento dos fariseus. Quando os discípulos reclamaram que ele não tinha levado pão, ele falou, cuidado com o fermento. Os discípulos não entenderam e depois ele explicou, né? Eu anotei aqui qual é, depois eu vejo aqui, eu digo para vocês. Espera aí, eu anotei. Hã? Eu anotei, é Mateus, que aí vocês veem depois. Deixa eu ver aqui. Jesus. Cuidado e depois, com o então, ele estava, na realidade, que tomassem cuidado com os ensinos que os fariseus, com aquilo que os fariseus estavam transmitindo. Não só os fariseus, mas os saduceus também. É Mateus 16, 5, 12, tá? Se vocês quiserem depois ler, tá lá, que era o fermento dos fariseus. Ele faz alusão, né? Não faz alusão, mas ele, na realidade, está usando, né, a mesma... O que é fermentar? Quando fermenta, significa? Cresce. É o crescimento, né? Ele continuava ali em ebulição, crescendo todo aquele movimento. E aí, na véspera do último dia, tá? Sexto dia, depois a gente ficou pensando, né? E aí Paulo, com a mesma, né, humildade de sempre, ele vai lá, se coloca em posição para orar, e acontece o quê? Ele começa a ouvir uns gritos. Morte ao desertor, pedra à traição, pagarás teu crime. E aí rompe igual vocês fizeram aqui no início da aula, né, Rogério? Rompe aquela balbúrdia, aquela gritaria, né? Está até no texto que é uma gritaria infernal, e acontece o quê? Vão para cima? Vão para cima dele, pegam Paulo, agarram ele pelo colarinho, pela gola, travam seus braços, prendem, e ele vai sendo arrastado, né, violentamente ali pelo templo. E o que Paulo faz? Paulo se entrega, sem a menor resistência. Ele vai, se entrega. Ele está velhinho. Gente, eu estou fazendo... A gente está fazendo nó em pingo d'água com essas imagens. Sabe quantos slides tinha? Nenhum para essa aula. A gente foi pegando imagem de outros para compor. E aí, Paulo, ali naquele momento, essa parte aqui é tão bacana, ele compreende a sutileza das circunstâncias, como ele ali nesse momento, como se ele tivesse entendido o recado. Por que ele ali está dizendo, eu já entendi por que eu vim para Jerusalém ao invés de ir para Roma. Né? É isso que ele pensa nisso, ele pensa muito. Essa parte aqui ele faz diversas imaginações. A primeira coisa que ele pensa, que ele lembra, que é reconciliar-se e ter um melhor conhecimento de um companheiro como Tiago. Ele precisava resolver isso também, né? E ali naquele momento ele conseguiu provar a fé e a consagração da sua alma a Jesus Cristo. E mais uma vez, mais do que nunca, ele estava ali testemunhando, não é isso? E, finalmente, né, sofrer no mesmo pátio onde Estevão havia sido apedrejado 20 anos atrás, atado ao tronco dos suplícios. Ele sentia exatamente os bofetões, as pedras, tudo exatamente como o Estevão. Inclusive, é o Estevão, só trocou o rosto. Eu fico trocando meus truques. Não, mas eu botei a perspectiva, tudo direitinho. Depois a gente sabe que a gente fica 30 horas fazendo uma aula, né, Rogério? Ficou. Mas depois, como a gente ia precisar, a gente fez. Mas ficou bacana, porque era importante, né, também representar. E aí, ele agora compreendia a extensão do sofrimento, olha lá, que o fanatismo e a ignorância causavam ao mundo. Né? Fanatismo de quem? Primeiro dele, depois de tudo que ele levou. Quer falar, né? Não podia ser mais atual, né? Por que eu destaquei em branco, Rogério? Não podia ser mais atual. Exatamente para falar nisso. Ele nem sabia que eu tinha destacado, mas é impressionante. Não é isso, gente? Não, é hoje, pelo que a gente vem presenciando, é exatamente o que o fanatismo e a ignorância causam ao mundo.
Incrível. A gente não precisa entrar em detalhes, porque vocês todos já entenderam. A gente segue adiante, mas serve para nós. Né? Isso é uma grande causa, mas o nosso fanatismo por algumas coisas, e a nossa ignorância em relação a algumas coisas, também causam muito prejuízo. A nós, ao grupo que está conosco, quando a gente fica com um raciocínio estreito, com uma monoideia e não consegue sair daquilo. Como isso nos prejudica, vocês não acham? Né? Então, quando a gente leva para a questão mais abrangente do mundo, mas isso aí é para trazer para nós. Muitas vezes nos cega, nos faz tomar atitudes, né, que vão ser prejudiciais para nós e para um monte de pessoas. Exatamente. E aí ele faz no final das contas, ele faz essa pergunta íntima, né? Não seria justo padecer muito pelo muito que martirizar os outros? Já está entendendo esse processo e falou, gente, eu estou aqui, exatamente, ele está tendo, né, a resignação de compreender, a humildade e a resignação de compreender que ele estava passando por aquela situação, porque lei de causa e efeito tem a ver com o que a gente trouxe aqui no início da aula, sobre os motivos, que realmente ele ali tinha compreendido, estava compreendendo aquilo tudo. E aí ele lembra-se, né? O tempo todo, ele faz diversas vezes, nesse capítulo, ele vai se lembrar do Estevão. Então, aqui nesse momento que ele está no mesmo local do Estevão, né? Ele se lembra do passado. E aqui ele faz, são vários momentos no livro. Aqui ele vai botar uma série de coisas, depois vocês leiam, do apedrejamento de Estevão naquele dia. Lembra da Abigail, da salinha que ele esteve com a Abigail quando Estevão estava nos últimos momentos. Ele vai lembrando de tudo, de tudo, de tudo. E aí a primeira pedrada o desperta das reminiscências, quando começam a apedrejá-lo, como se ele despertasse disso tudo. E ele lembra, gente, como ele fala que é o mesmo espetáculo que ele, na realidade, estava presenciando, que ele, né, até comandou lá no dia de Estevão. Pátio repleto de israelistas, os mesmos impropérios, a mesma frieza dos carrascos do fanatismo. E aí ele é ferido no peito, braços e rosto com violência, e as vestes dele começam a ficar ensopadas de sangue. Então, nessa situação, avisam a Trófimo e a Lucas que ele estava passando por isso, e eles procuram as autoridades romanas, tá, para tentar dar um jeito. O que podia acontecer? E um tribuno militar, chamado, na realidade, agora a gente vai entrar a figura do Cláudio Lísias, né, com soldados, ele pega os soldados e arregimenta e leva lá, eles entram lá no átrio, e aí desatam o Paulo do tronco e interrompem o apedrejamento. Mas na verdade, ele não sabe da história, o tribuno, quem é e o que está acontecendo ali. E ele não encontra nenhum rabino, ninguém, para explicar ou esclarecer a ele a situação daquela pessoa que está sendo ali, que está amarrada ao tronco, sendo apedrejada. E como ele não consegue a explicação, eles se convencem, o tribuno e mais a equipe, os soldados, que se tratam de um perigoso malfeitor em virtude do tamanho de ódio que eles estão presenciando ali na situação, na cena. E ele é algemado e conduzido à Torre Antônia, né? A Torre Antônia é um prédio, né? Na realidade, é uma praça forte, que foi... Está aqui a descrição, gente. Que foi construída por Herodes, né? Que lá na extremidade oriental da muralha de Jerusalém, ligada ao templo por uma galeria interna. Tá? Então, ele vai ficar nessa Torre Antônia. E Paulo, com humildade, diz ao tribuno quem é. Aí o tribuno fica meio assim, mas depois... Porque o tribuno pensava que ele fosse um ladrão egípcio, isso aí. Ele estava pensando isso. E aí ele explica quem ele é. Conta, né? Fala tudo lá para ele e pede que dê uma chance a ele de falar para o povo. E aí o tribuno faz o quê? Exatamente. E ele autoriza, porque ele já começou também eu acho que a autoridade moral dele ali, né? Não é isso, não. A palavra eu esqueci. Ele já começa... Oi? O magnetismo dele, o Cláudio Lísias já ficou, né, bem envolvido, a palavra é essa, por ele. Então, ele lá, sereno, elegante, começa a falar em hebraico para o povo. Quer falar? Eu fiquei pensando dele ensanguentado. Eu também. Sereno e elegante. Rogério, eu pensei, cadê a elegância dele? Mas a elegância não é do vestiário. É do comportamento, da atitude elegante, não é isso, gente? Ele estava realmente elegante,
totalmente ensanguentado, com as vestes sujas. E aí ele começa e ele explica suas primeiras lutas, seus remorsos, a visão gloriosa de Jesus a caminho de Damasco, que ele vai contando sobre ele para aquele povo ali. Reconhece seu erro na morte de Estevão, fala da grandeza do Cristo e das promessas do Evangelho, comenta as suas relações com o mundo espiritual e das mensagens, das visões que ele tem e recebe mensagens direto de Jesus, né? E Cláudio Lísias, então, que já havia recebido benefícios do Cristo, não está dito qual, a gente não consegui achar, até perguntei ao Rogério, ele também não sabe, né? Do Cristo incompreendido em algumas circunstâncias amargas, ele já tinha sido, de alguma forma, ajudado, né? Ele manda reforçar o cordão de isolamento para proteger Paulo. Ele ali entende, o Cláudio Lísias, ele fica encantado, na realidade, com as palavras de Paulo. Tá? E aí ele vai, retira dali o Paulo e ele volta, é levado lá para o interior da torre. Tá certo? E como é que é lá a situação? Como é que Paulo chega, gente? Lá na prisão. Era uma cela úmida, tudo úmido, e ele chega como? Acabado. A gente fez um resumo aqui do que ele estava sentindo. Olha lá. Ferido, dolorido das feridas e nas pernas, que ele diz, trôpego, exausto, febril e empapado de sangue, mesmo assim elegante. Né? E aí ele pensa, não, eu tenho que ir em frente. Olha a situação que ele está, gente. Que ele tem que trabalhar na terra até seu último dia. E aí ele se identifica, ele vai, chama os soldados e fala que ele é um cidadão romano. E aí, ele te ganhou e depois eu fiquei pensando... O Cris falou, né, que ele não tinha medo, mas não tinha pressa. Então, isso, ele pensa mas olha como lá. É que ele adia. Ele adia por quê? Porque ele precisa continuar na missão dele. Não é isso, Cris? E aí ele se identifica como cidadão romano aos soldados, e aí eles param, modificam o tratamento e o soltam do tronco. Né? Só para fazer uma observação que eu não comentei, o tribuno, quem é o tribuno? Ele é o preposto de Roma lá em Jerusalém. O Cláudio Lísias é o preposto de Roma em Jerusalém. Tá? Então, a gente entende... se a gente não ficar observando, o Sinédrio julgava os crimes religiosos. Só que Roma é quem julgava o restante. Então, o Sinédrio, por exemplo, não tinha autorização para mandar executar. Lá no início do livro, a gente viu que ele até ganhou essa autorização, mas o Sinédrio não tinha. Então, é por isso que a gente vai perceber já aqui que Roma, depois, o preposto lá vai mandar ele ao Sinédrio, porque são, né, duas entidades distintas. O governo, né, de Roma, o preposto de Roma em Jerusalém, e o Sinédrio, que julgava os crimes religiosos, ok? E aí ele descansa, conseguem deixar ele descansa num leito duro, sacia a sede e dorme apesar das feridas. Eles dão bastante água para ele e ele consegue dormir, né? Mas com a informação de que ele poderia ser um cidadão romano, Cláudio Lísias decide levá-lo na tarde do dia seguinte ao Sinédrio. Então, o preposto lá, o governo de Roma, né, quem comandava politicamente o local, resolve levar ele ao Sinédrio para que o Sinédrio comece a julgasse ele. Ele era simpatizante do cristianismo, mas ele disfarçava. Já deu para disfarçava nada, né? Tá na cara que ele é simpatizante, tá? E aí, pela manhã, Paulo dorme, ele tem uma surpresa, ele recebe uma visita, né, da sua irmã e do seu sobrinho. Lembram o nome dela? Dalila. Alquebrada e envelhecida, fala das saudades, dos episódios familiares, e ele discorre sobre o cristianismo, começa a contar, mas ela continua sem entendê-lo e sem entender o cristianismo, né? E o sobrinho, que é o Estefânio, beija-lhe as mãos com ternura e veneração. E Paulo fala da sua história, fala sobre Jesus, sobre o cristianismo, mas Dalila não compreende a resignação, não aprecia a sua renúncia, porque ela não entendia, desdenhava daquele Jesus. Mas ele teve muita esperança, né? Ele sentiu grande conforto e esperança no futuro espiritual do sobrinho, né? E aí, após meio-dia, então, ele vai ser levado ao Sinédrio, que estava repleto. Tinha um monte de gente lá no Sinédrio, e ele lembra-se que é gente de quê, de novo? Olha só. Nesse caso é culpa mesmo, né? Ele lembra-se de novo do apedrejamento de Estevão, aí ele é acusado, faz-se acusação contra ele, e aí ele tem o direito, né, de resposta, ele ganha o direito da palavra e se defende.
Quando ele se defende, ele de novo, o que ele faz? Ele arrasa, porque ele, né, a oratória dele, altiloquente, olha lá, impressiona realmente pela fidelidade dele e todo o testemunho cristão que ele está dando, né? E aí o sumo sacerdote impõe silêncio, né, e determina que ele seja ferido na boca. E aí a serenidade de Paulo ali estava mostrando que ele estava dando pleno testemunho, né? E isso acirrava os ânimos. A serenidade dele deixava os outros piores, irritados, porque eles estavam fazendo tudo e ele continuava sereno. Aí cospem nele, começam a cuspir, né, aquelas agressões, todas as agressões verbais. Na realidade, gente, o Sinédrio ele queria mesmo exterminar o doutor a qualquer custo, tá? Ex-doutor da lei. E o julgamento é ali, eles só fizeram aquilo tudo e aceitaram, porque foi o proposto lá, o tribuno de Roma em Jerusalém, que solicitou, que levou ele, né, pelo interesse pessoal, porque o Cláudio Lísias pediu, porque senão ele já teria sido assassinado em Jerusalém. É isso? E aí Paulo revelava no olhar, é que eu até cortei, vamos ver aqui, lembrar, todo ensanguentado que ele estava, né? Ao contrário de outros tempos, e a gente sempre marca esse ao contrário de outros tempos, o que ele estava? Com grande tranquilidade fraternal, dando a entender que compreendia e perdoava os agravos da ignorância. Tem um momento até nesse capítulo que ele cita a frase de Jesus na cruz, dizendo que para perdoar, que eles não sabiam o que estavam fazendo. Ele cita essa frase. E ele todo ensanguentado ali, gente, já teve até cenas de make no Paulo, tá? E como tá, aí vem a gente fazer só uma perguntinha boba. Como é que está a nossa transformação espiritual? Paulo já está mostrando aqui a dele, né? Toda a transformação, a reforma íntima dele. O coração está evangelizado? Ó, vamos consultar ali. Isso aí para vocês consultarem na cabeça de vocês, né? O nosso evangelizômetro. Estão consultando? Estão obtendo resposta? Não precisa contar. É íntima, né, Rogério? Ninguém precisa fazer aqui confissão de nada, apenas... A gente botou isso aqui para vocês lembrarem disso, porque as coisas se parecem bobas, mas quando a gente lembra, tem uma especificação gráfica, a gente acaba se lembrando. Como é que está o evangelizômetro, gente? E o sumo sacerdote... Ih, gente, isso aqui não é para aparecer, não. Esqueci. É um efeito que vocês não leiam. Então, o sumo sacerdote diz que ele deveria morrer na cruz. Aí sim falou, tá, ô Cris? E aí Paulo responde uma resposta linda e maravilhosa. Leiam toda, porque a gente não conseguiu trazer. Temeis, vós, né? Vocês temeis os sofrimentos porque não conheceis a vida eterna e suas esperanças. Considerais as provações como quem nada vê, além dos efêmeros dias da existência humana. A vida não é a banalidade dos dias terrestres, é a afirmação da imortalidade gloriosa com Jesus Cristo. Ele até comenta que ele está cego pela política, por toda a parte exterior, e ele continua falando. E aí a gente faz essa perguntinha aqui, ó. Conhecimento da vida espiritual, nosso conhecimento sobre a mortalidade da alma, da lei de ação e reação, tem mudado o nosso ponto de vista sobre os acontecimentos da nossa vida? Tem nos trazido, né, uma resignação ativa em relação a esses acontecimentos? A gente está conseguindo já, está mais evangelizado para compreender as situações e agir. A passo tartaruga? Eu não conheço. Não, então é sempre a reflexão, né? Então a gente já, isso aí ele está trazendo tudo, ele vai aplicando. Paulo está aplicando tudo aquilo, né? Que ele vai aprendendo, que ele sabe, que ele conhece de Jesus. Então a palavra de Paulo magnetizava a assembleia. Falam para ele assim, que ele poderia ser crucificado, aí ele tem uma reação. Paulo. Não é ele não, ali não tem não, isso. Então, a palavra de Paulo, gente, como sempre, ele magnetizou a assembleia até o sacerdote se sentir incapaz de reação. Autoridade moral, gente, cala a boca, né, aquela coisa, né? E aí, mas quando ele diz
que o Evangelho do Cristo é o sol que ilumina as tradições e os fachos da antiga lei, aquele problema de sempre aí, o grupo exaltado parte para cima dele e tenta estrangulá-lo. Cláudio Lísias, então, percebe que o negócio estava pegando fogo, faz o quê? Encerra os trabalhos. Encerra os trabalhos. Os israelitas ali não entendem, porque eles não estavam entendendo, acostumados com os romanos intervirem nos assuntos religiosos, né? Lembre onde é que ele está? No Sinédrio. É isso que eu estou só para a gente lembrar sempre, senão a gente fica confuso em relação, né, às atuações. E Paulo volta para o cárcere da Torre Antônia e foi salvo, especificado que o julgamento vai voltar daqui a 3 dias. Tá? O julgamento continuaria em 3 dias. Só que Cláudio Lísias já está querendo proteger o Paulo, ele já entende, né? Ele simpatizando com aquele homem valoroso e sincero, ele toma algumas providências. Ele pede que um guarda esteja sempre acompanhando ele nas necessidades que ele tenha e que atenda essas necessidades. Lhe dá água em abundância, remédios e alimentos. Dá direito à visita de alguns amigos mais íntimos para ele, né? E Paulo, então, é engraçado, é interessante, ele se sentiu super bem ali. Espiritualmente, ele se sentiu confortado. Espiritualmente, apesar de estar o quê? Com o físico, né? Com o corpo físico exausto, caído, acabado, com dor, com tudo aquilo. Mas ele sente o conforto espiritual, ele compreende, né, o que foi concedido a ele pelo Lísias. E palestrando, como ele não obteve essa né, concessão de poder ter a visita de amigos mais próximos, né? Conversando lá, então, o Timóteo e o Lucas vão visitá-lo na prisão, né? E ele fala, né? Seria justo ele pensar em Roma, naquele momento, ali naquela situação? Será que ele conseguiria resistir às perseguições iniciadas em Jerusalém? Ele começa, né, a conversar com eles, tá? E aí acontece o quê? Lembra, né? Vozes do mundo superior haviam prometido a viagem, tá certo? E aí, tomado de afandiga, aquela grande amargura, ele cai numa espécie de modorra, como de outras vezes. E aí, quem vai surgir, gente? Uma viva claridade inunda a cela, o cubículo, e uma voz suavíssima lhe sussurrava: regozija-te pelas dores que resgatam e iluminam a consciência. Ainda que os sofrimentos se multipliquem, renova os júbilos divinos da esperança. Guarda o bom ânimo, porque assim como testificaste de mim em Jerusalém, importa que o faças também em Roma. É, Jesus. E ele aí obtém a resposta que ele estava se questionando, né? Porque anteriormente, será que vale? Será que eu tenho que ir para Roma mesmo? Mesmo que a Abigail já tenha até comentado antes com ele, né? Aquelas vozes do além. Mas, então, mais uma vez, ele recebe a ajuda de Jesus. E aí o que vai acontecer, as cenas dos próximos capítulos. Semana que vem, o Rogério vai contar para nós. Por incrível que pareça, são 9:07, Rogério. Um milagre aconteceu, mas tinham muitos detalhes na aula, nós tentamos resumir, né? O Rogério resumiu, depois eu resumi do resumo, mas eu acho que a gente conseguiu trazer aqui. Vale a pena vocês lerem, porque como o capítulo é muito grande, muitos trechos nós não tracemos, e as falas são muito bonitas, são muito significativas. Alguma coisa que você queira falar, lembrar, que eu não tenha falado? Não? É triste? Eu não achei triste, né? Porque eu acho tão assim, é bonito. Não, ele está ali, gente. Não pode ser triste uma pessoa que quando realmente ela começa a se humildar em relação a tudo, isso não pode ser triste. A entender o processo, né? O que o Rogério falou no início da aula? Oi? Receber fisicamente. O Rogério falou o que no início da aula? Lá da aula passada. Para nós que somos... Qual é a última frase, Rogério, que você falou? Trabalhador de Jesus, não é isso? Tem lá na última recapitulação. Ele está com sono. Trabalhador de Jesus é isso mesmo. Não pode esperar flores, né?
tem sempre que pegar firme. Hã? Como temos 2 minutinhos, eu vou falar uma coisa. Houve aqui uma pergunta sobre quantos quilômetros Paulo andou. Eu já li, nesses dias que foram 16 mil, mas eu não tenho certeza. Mas uma aluna, eu até agradeço a você, a gente nem fala o nome, uma aluna do nosso online, disse que quando leu o livro Paulo Estevão, em 2017, pontuou todas as passagens dela no Google. Dele, como vocês tinham sugerido, e ela mandou pra gente. Eu não tive tempo ainda de olhar, até mandei pro Rogério, você ainda não olhou, né, Rogério? A gente vai olhar, eu vou fazer o seguinte, vou mandar pra Cristina. Ela faz o dever de casa. Você já fez? Carlos fez? Ah, Carlos, quantos quilômetros, Carlos? Ainda não somou? Quantos quilômetros são, Cris? Não, então soma para a aula que vem, né, Rogério? Fala, Rogério foi pegar lá a frase. A frase é: os seguidores do Cristo devem estar prontos para tudo, dispostos para dar o testemunho. Então, com essa frase, a gente encerra a nossa aula, porque ela resume muito bem o porquê da gente não ficar triste com o que está acontecendo com essa transformação de Paulo. Ele realmente começou, né, a caminhar de outra forma. Tá bom? Então, que a gente agradece demais a orientação dos amigos espirituais aqui presentes, sempre com os corações muito felizes de podermos trazer as palavras de Jesus nas noites de terça-feira, que nós possamos agora aplicá-las, começar a pensar em aplicá-las cada vez mais nos evangelizando, porque esse é o nosso objetivo na encarnação. Graças a Deus.